Vamos dar seguimento a esta aula sobre yamas e niyamas. Vamos falar agora sobre os niyamas. Niyama significa observância e os niyamas são em número de 5, que em conjunto com os yamas totalizam os 10 mandamentos do yoga. O primeiro niyama é o saucha. Saucha significa purificação e deve ser entendido em nível físico, emocional e mental. No nível físico, a saucha pede banhos, que classicamente nenhum de nós tem essa dificuldade, todos nós tomamos banho todos os dias, mas também precisamos pensar na limpeza do corpo em nível interno. Isso significa o quê? Purificá-lo, tratá-lo pensando em desintoxicações, alimentá-lo adequadamente, dar a ele o sono que ele precisa. Tudo isso é parte do processo de purificação do corpo. No nível emocional, isso significa, de alguma maneira, ter um processo devocional. Não digo necessariamente frequentar uma religião, mas de alguma forma temos que desenvolver esse lado bhaktiano ou de devoção a um princípio superior, uma vez que isso toca em emoções que de outra forma não seriam trabalhadas, emoções de natureza superior. Precisamos cultivar o amor consciente, o amor universal, querer o bem comum, trabalhar para isso, né? De alguma maneira entrando num nível de compreensão, trabalhar essa coisa de querer que as coisas caminhem bem, não só para nós, mas para as outras pessoas. De alguma maneira, tudo isso relacionado ao bem comum, a um sentido de percepção universal do amor, o amor incondicional, que é algo que precisa ser cultivado. Não vamos ter a utopia de achar que deixaremos de ter o amor emocional para ter um amor incondicional. Não, mas podemos trabalhar sim esses aspectos relacionados à humanidade como um todo, ou às formas de vida como um todo. Uma boa limpeza emocional se consegue na prática escutando música clássica, por exemplo, fazendo passeios em bosques, tomando banhos de cachoeira, praticando meditação, praticando terapias alternativas, uma conjunção de corpo, emoção e mente, né? No aspecto mental, como nos tornamos mais equilibrados, ou de que forma vamos trabalhando saucha no nível mental? Praticando bom humor, cultivando o bom humor, né? Praticando técnicas de concentração, evitando contato com pessoas de má índole, né? Tem casos de seres humanos que causam dano mesmo, nós sabemos. Também é necessário buscar o silêncio, praticar o silêncio sempre que possível, parar com o barulho interno, né? Tudo isso vai construir dentro de nós um estado de limpeza interna, aos pouquinhos, e esse estado de limpeza interna que vai, junto com os demais princípios, proporcionando as condições adequadas para que a gente tenha um bem-estar integral. A segunda observância, o segundo niyama, seria o santosha. Santosha significa contentamento, é aquele estado de estar em paz e alegre, de sentir-se bem consigo mesmo, um estado de bem-aventurança. A alegria é algo assim que brota espontaneamente naquela pessoa assim que está vivendo de acordo com os preceitos da sua própria consciência. Uma pessoa que se importa em ter um sentido para a própria vida, essa pessoa está em harmonia com esse princípio. Bom,
Na prática, para se conseguir santosha, que é esse estado de bem-estar, de paz e alegria, é necessário aprender a não se identificar com as diversas circunstâncias da vida. Todos os dias nós recebemos enxurradas de situações, não é, que podem facilmente nos tirar de um equilíbrio. Então, o santosha, ele nos pede que desenvolvamos a não identificação, que é aprender a nos separar entre observador e observado, ver as situações de fora, resolvê-las. Temos aqui na vida, temos que tratar dos assuntos pé no chão, mas nós podemos ter uma postura diferente, uma postura de serenidade diante das dificuldades. E isso a gente consegue praticando a não identificação. A situação acontece, não devemos nos envolver nela, devemos olhar ela de fora e procurar então o caminho para que aquela situação seja solucionada. O Iyengar, que já citamos anteriormente, né, ele fala o seguinte a respeito de santosha, o contentamento. Ele fala assim: santosha é algo que surge espontânea e necessariamente como consequência do progresso no yoga. A alegria própria do santosha não é aquela dos desejos satisfeitos. Ao contrário, surge ela de um deleite de ser consigo mesmo, a partir de um desapego dos frutos da ação e de uma indiferença em relação às circunstâncias. Então vocês vejam que é um estado interior especial que precisamos cultivar. Bom, o terceiro princípio do niyama, né, a terceira observância, é tapas. Tapas é um termo que significa queimar. A palavra em si significa queimar, arder. E o sentido de tapas é austeridade, disciplina. Porque sem disciplina é difícil a gente obter triunfo, seja de que tipo for, no mundo material e no mundo espiritual. Então, a austeridade, a disciplina, ela é indispensável num processo de crescimento anímico, de crescimento interior, de crescimento material, enfim, seja de que tipo for. Bom, existem muitos graus e tipos de austeridade. O que nos interessa aqui, em especial, é o chamado autoesforço na destruição das impurezas e de tudo aquilo que prejudica o corpo e os sentidos. Então, tudo isso que já estamos falando, que já vimos falando no decorrer dessas duas aulas, envolve um esforço no sentido de alcançar isso. Então, vocês vejam, acabamos de falar de santosha, que é o contentamento, a não identificação necessária a se alcançar isso. Para se trabalhar essa não identificação, precisamos de um nível de austeridade, de autoesforço. Esse estado de não identificação não vai acontecer espontaneamente, é algo que precisamos trabalhar. E para isso precisamos de austeridade, precisamos de disciplina. Encontramos referências assim as mais diversas em relação a exercícios, né, que podem ajudar a produzir uma energia melhor, um estado melhor de purificação. E a prática desses exercícios exige disciplina, porque não basta praticar uma vez. Um exercício de concentração, de meditação, um kriya, um exercício de purificação, ou qualquer outra prática, ela vai pedir dedicação. E sem disciplina é muito difícil que a gente consiga obter resultados duradouros, né? O Iyengar, ele fala o seguinte a respeito de tapas, né? Ele diz assim: tapas é o esforço consciente para se atingir a união final com o divino e para queimar todos os desejos que estiverem no caminho desse objeto. Um objetivo nobre ilumina a vida, tornando-a pura e divina. Sem esse objetivo, a ação e a oração não têm valor. Então é isso, precisamos pedir a Deus, mas também precisamos fazer nossa parte. Temos que, do nosso lado,
nos esforçar para nos tornar pessoas melhores, passar por um processo de purificação, melhorar a qualidade do nosso ser. Então, para isso precisamos nos submeter a uma disciplina, né, e levar isso firme, com seriedade. O quarto niyama é o Swadhyaya. Swadhyaya quer dizer ir para dentro de si. Então aqui é uma observância que se faz em relação à autoanálise. Nós precisamos trabalhar a autorreflexão. A autorreflexão, ela é a chave, ela é dos primeiros passos que se deve cumprir para se chegar ao autoconhecimento. Sem autoanálise, nós não nos autoconhecemos. Então o Swadhyaya é isso, é essa reflexão que se sugere para se alcançar autoconhecimento. Através disso, então, nós podemos ampliar nossa percepção da vida, nós podemos realizar uma série de questionamentos sobre como as coisas funcionam na nossa vida, em nosso interior. Podemos questionar porque somos como somos, porque pensamos como pensamos, questionar nossos sentimentos, avaliar se a maneira como nos portamos em termos de sentimentos e pensamentos está sendo adequado, está trazendo benefícios à nossa vida. Swadhyaya nos induz, nos sugere, nos recomenda esse processo, essa atitude de autorreflexão. O quinto niyama é o Ishvara Pranidhana, que significa depositar diante de Deus. Esse niyama, ele é de cunho profundamente devocional e ele pede que aprendamos a oferecer o fruto das nossas ações, dos nossos pensamentos ao nosso ser mais profundo. É fazer as coisas oferecendo a Deus o fruto dessa ação. Então, o que o Ishvara Pranidhana nos está sugerindo é que tenhamos uma postura de não sermos egoístas, mas que tudo que fizermos que seja feito para Deus, oferecendo a Deus como a obra da nossa vida, né? E que essa obra ela seja do agrado do nosso ser mais profundo, do nosso self, né? Ou se somos pessoas muito religiosas, podemos dizer assim, que Deus abençoe nossa vida, nossas ações, e o Ishvara Pranidhana está ensinando isso, que a gente aprenda a entregar para Deus tudo que a gente faz, nosso trabalho, nossa vida, nossa família, colocar na mão de Deus, né? É um princípio devocional que trabalha profundamente com as emoções superiores. A entrega a Deus é um elemento devocional que brota em nós na medida em que nós vamos compreendendo a estrutura da vida e do universo. Nós vamos entendendo que nós não somos seres isolados, seres separados, que somos seres que nascemos para interação com as outras formas de vida. Então, o entregar para Deus é também como que uma atitude de humildade, dizendo para Deus, tá aqui o que eu fiz, é seu. Então há uma questão do desapego aqui, né? De não tomarmos como para nós o fruto do trabalho, não querermos que isso seja motivo de benefício egoístico, mas que isso seja algo assim que seja bom aos olhos de Deus, né? Então é isso que o Ishvara Pranidhana coloca, observa. Bom, então yamas e niyamas são esses 10 mandamentos do yoga que vimos com bastante objetividade e rapidez, de certo modo, né? Mas no material escrito que vamos deixar em nosso site, vocês podem ler mais a respeito desses princípios, né? E ter alguns dados para complementar essas informações que estamos passando aqui.
Ficamos por aqui e na próxima aula vamos tratar dos passos seguintes do Ashtanga Yoga. Até lá!